Olá, camaradas, mais um vídeo do canal Marxismo Bárbaro. Meu nome é João Paulo e a gente está avançando para mais uma aula, acho que é a 11ª aula, é a 12ª aula, sobre método dialético. E nós estamos, no momento, avançando esse primeiro livro aqui, A Doutrina do Ser, da Ciência da Lógica, do Hegel. E a gente vai avançar junto. O livro aqui, hoje nós vamos debater finito e infinito. E dentro do finito e do infinito nós vamos debater na finitude o que é barreira e o que é dever ser, tá? Kant já tinha levantado, vários filósofos na verdade levantaram esse tema do finito e do infinito, por exemplo. Kant, por exemplo, disse ou o universo é infinito ou o universo é finito, ou um ou outro. E aí leva a questão. Você vê que se você cai se o universo é finito, há algo depois do universo, logo o universo é infinito. Mas se você avança para esse infinito do universo, você chega no limite também, então o universo é finito. E se você avança, o universo é infinito. Então, isso leva a um debate. Hegel não debate diretamente física, né? Mas ele debate a natureza do finito e do infinito, tá? E nós vamos debater o que é bom infinito, mal infinito. Antes de começar a aula propriamente dita, eu quero convidar para ler um livro que se chama Crise Sistêmica, que eu escrevi usando o método dialético. E a Crise Sistêmica é um livro que trata do capitalismo da década de 70 até agora. Vários marxistas, vários teóricos marxistas tentaram teorizar essa mudança que houve no capitalismo. Desde a década de 70, desde 2008, por cima da crise de 2008 até agora. Mas são várias contribuições esparsas e separadas, e eu penso que consegui chegar a uma teoria unificada, uma teoria que pega essas contribuições e as supra-sume, as aproveita, mas ao mesmo tempo supera e unifica as teorias. É meio ousado, é meio arriscado dizer isso, mas a pretensão é essa mesmo, tá? Então fica o convite para ler o livro, o link está abaixo aí na descrição, o livro A Crise Sistêmica. Não é o livro final, é o pré-lançamento, vamos dizer assim, do livro. E vocês têm acesso ao PDF gratuito, tá bom? Então vamos começar a aula. Para começar a aula, a primeira coisa que a gente tem que entender é revisar um tema que eu já tratei aqui, que se chama entendimento e razão. O Hegel fala de entendimento e razão, tá? Então, o que é o entendimento? O entendimento é pegar conceitos opostos e fixar essa oposição, separá-los, tá? Então, por exemplo, aqui está a causa e aqui está a consequência. Aqui está o finito e aqui está o infinito. Aqui está o nada e aqui está o ser. E o entendimento, ele fixa essa oposição e mantém essa oposição e não sai dela, tá? O que é a razão? A razão vem depois do entendimento, quer ver que eles são o mesmo, que os opostos são o mesmo, são unificados, tá? Que tem uma unidade na diferença deles, que existe a diferença deles, existe a oposição deles, mas eles são o mesmo ao mesmo tempo, tá? Então, o Hegel diz que o entendimento não é propriamente um erro, ele é uma etapa do conhecimento, é uma etapa do raciocínio. O erro é ficar no que Kant fez, que é manter essa oposição e fixar essa oposição e pronto. Não ir até a razão, tá? Então nós temos entendimento e razão, e o entendimento é essa separação de ambos. Existe um entendimento um pouquinho mais avançado que é relacionar os opostos, mas apenas está relacionando eles como opostos, está fixando essa oposição mesmo assim, está reforçando essa oposição mesmo assim, não vê de fato a unidade, não vê que eles são o mesmo, tá? Que os opostos são o mesmo, tá? Então nós vamos isso é importante para entender a questão do finito e do infinito, tá bom? Feita essa revisão, nós vamos começar pelo entendimento, não pela razão, nós vamos começar pela finitude. Na aula anterior, que eu proponho assistir para ter uma melhor visão dessa aula, nós tratamos do algo. Algo, ele tem constituição, ele tem determinação e ele tem limite,
tá? O algo, como o livro, como um saco de arroz, como é que eu tenho aqui, ele tem o algo, ele tem constituição, tem determinação e tem limite, tá? Ele tem um limite nele, tá bom? O limite é um conceito claro. Constituição que há dentro dele, tá? É o em si dele, dentro dele. E a constituição não, a determinação que está dentro dele, tá? E a constituição é o que constitui essa determinação, que engloba, vamos dizer assim. Bom, tendo isso claro, a finitude, quando a gente trata de algo finito, em Hegel, tem que tratar a finitude, o finito em dois aspectos. O finito como o finito no espaço, algo tem um tamanho, por exemplo, ele é finito, o livro é finito espacialmente, ele tem proporções, mas ele é finito também temporalmente, ele se dissolve, ele perece, tá? Nessa concepção que é ligada ao entendimento da finitude, o que é imperecível? O que é imperecível é a própria perecibilidade. O fato de tudo ser perecível faz da perecibilidade das coisas com o imperecível. Ele é imperecível e absoluto. Como tudo se dissolve, tudo morre, o nascer já é o morrer, tudo está em decomposição. Acontece que a única coisa que não é perecível é a própria perecibilidade. Ele é o absoluto, a perecibilidade. Hegel diz que essa concepção é limitada. Lembra que é do entendimento. Ele diz assim, só tem como resolver essa perecibilidade do que é finito, ou seja, do que é limitado no espaço e no tempo, de algo, né? Algo se torna finito, né? Se a gente passar para o infinito e tratar o finito dentro do infinito, tá bom? Mas antes de avançar, nós temos que tratar o finito, o que é barreira e dever ser. Nós vamos explicar o que é isso, tá bom? Não está jogado no ar. A barreira é o seguinte. A barreira já diz, barreira é barreira, né? Então assim, algo, o em si de algo, a natureza que tem dentro de algo tende a se expandir, tende a ir além do seu limite, tá? Ele tende a entrar num processo de desenvolvimento, num processo de expansão, vamos dizer assim, em que ele não aceita o limite. Esse limite, o limite que é dele mesmo, se torna barreira, tá? Então, a barreira é isso que tenta segurar, mas que tenta segurar algo dentro do seu limite, mas ele tende a passar do limite. Algo tende a passar da sua barreira, dessa resistência. Ele passa da barreira, tá? Então, o que é o dever ser? É o contrário da barreira, mas eles estão unificados, né? Porque se algo tem um em si, tem algo dentro dele, tem uma determinação é vamos dizer assim, uma qualidade interna. Se algo tem uma determinação que tende a ser outra coisa, ele é um dever ser. Ele é algo que é e ao mesmo tempo não é. Eu vou dar um exemplo, tá? Não se preocupe que eu vou dar um exemplo. Algo é e não é dentro de si mesmo, porque ele é um dever ser. Dever ser é isso mesmo, que ele deve ser, ele tende a ser outra coisa. Então ele tende a se desenvolver. Eu vou dar um exemplo, por isso que eu reforço, eu vou dar um exemplo, mas tende de forma abstrata primeiro. É importante desenvolver um raciocínio abstrato, puro. Tem que fazer o esforço, tá bom? Então, algo tem um em si dentro dele e ele tem um dever ser, ou seja, ele tende a se expandir para além do limite. Esse limite se torna a barreira, tá? Mas na medida que ele passa da barreira, a barreira passa a ser parte dele. A barreira que foi superada passa a ser parte dele. Então ele se desenvolve, tá? Mas o próprio dever ser, aí que vem a unidade dos opostos, como a barreira, ele passa da barreira e a barreira passa a fazer parte dele, a barreira faz parte do seu dever ser. Ao mesmo tempo, o dever ser também é a barreira, também é seu oposto. Por quê? Porque o dever ser faz parte da característica do algo. Logo, o dever ser é também a barreira. O que ele é sua própria barreira, tá bom? O que ele mesmo é sua própria barreira, tá bom? Por isso que o dever ser, ao seu contrário da barreira, é também barreira, porque ele é alguma coisa, ele está tentando ser outro, está tentando modificar, tá bom?
Para entender isso, eu vou dar agora 2 exemplos práticos. Lembra que nós dissemos em uma outra aula que a dialética ela trata de organismos, de algo orgânico, de sistemas orgânicos, de sistemas complexos, vamos dizer assim. A realidade não é como uma máquina, o objeto de estudo, a realidade não é uma máquina, não é como um relógio, não é como um computador, ela é um organismo, tá? E o exemplo que o Hegel dá é o exemplo que ele sempre usa, que é assim, a flor, o broto, né, tem de se tornar flor, a flor se torna fruto. Veja que ele tá passando por cima da barreira, ele está supra-sumindo a barreira, está superando a barreira. A flor se torna fruto, o fruto se torna árvore e assim por diante, tá? Então veja que a semente se desenvolveu em planta, né? O fruto a flor se desenvolveu em fruto, tá? Então ele passou da barreira. Veja que dentro da própria semente tem um dever ser. Ele tende a se tornar outra coisa, tá? Ele quer se tornar outra coisa. É da natureza dele se tornar outra coisa. Ou seja, é da natureza dele, quanto tem um dever ser, de superar a barreira, tá? De superar a barreira. Então, o outro exemplo é o do Marx no Grundrisse, em que ele fala o seguinte. E isso é importante para compreender o que é o DVC e a barreira nos sistemas orgânicos, né? que é o objeto de estudo, que é a realidade como organismo. Tá? O objeto de estudo não como um mecânico, mas como um organismo. Tá? Então é o seguinte, o capitalismo tende a produzir mais fábricas na concorrência, né? Produzir mais fábricas, mais empresas, a aumentar a produção. Só que o próprio capitalismo, ele mesmo cria sua própria barreira. Por exemplo, ele é obrigado a limitar o salário dos operários, por exemplo, tá? Então, fazendo isso, ele limita o consumo da sociedade. Logo, isso gera uma superprodução de capitais e mercadorias e o capitalismo entra em crise. Ele entra em crise com sua própria barreira, tá? E qual é o outro passo? É superar a crise, é aumentar a produtividade e ter uma produtividade maior depois da crise. Ele superou a barreira, ele criou a própria barreira de si mesmo, como, por exemplo, limitando os salários, né, dos trabalhadores, por exemplo, limitando os salários dos trabalhadores, mas ele cria uma barreira, aí nessa barreira ele entra em crise, mas ele supera a própria barreira, aumentando a produtividade, aumentando o mercado consumidor e tudo mais. Então, isso é importante porque em processos orgânicos, em organismos, a barreira é criada pelo próprio organismo que quer superar a barreira, entende? Por exemplo, o desenvolvimento do capitalismo precisa se tornar, quando o capitalismo está muito maduro, ele precisa se tornar socialismo, tá? A produção precisa de uma outra forma de sociedade. Como com a produção automatizada, robotizada, não tem trabalho assalariado na produção robotizada, entendeu? A produção é muito alta, então o capitalismo é uma barreira à produção, tá? Ele entra em crise. Então, mas veja que o próprio capitalismo criou a barreira para se tornar socialismo. O próprio capitalismo que precisa se tornar socialismo, porque a produtividade está muito alta, porque tem automação, etc., porque tem uma massa de desempregados. Então, o próprio capitalismo que precisa se tornar socialismo cria uma barreira para se tornar socialismo. Ele cria a própria barreira que limita a si mesmo, né? Ele cria uma sociedade que impede que ele cria uma sociedade para si mesmo, o capitalismo, que impede que avance para outra sociedade, apesar da necessidade interna. Então, veja que no desenvolvimento o organismo cria sua própria barreira. Ele é a própria barreira de si mesmo. Ele é a própria barreira de si mesmo. Tá? Espero que os exemplos fiquem claros. É difícil dar exemplos da lógica dialética se não se tem um conhecimento mínimo de ciência, né? Para dar exemplos claros. Então, quando a gente vai dar exemplos, são exemplos necessariamente mais elevados. Não dá para dar um exemplo tão fácil do cotidiano, é tão simples assim. Como é uma verdade superior, a dialética trata de uma verdade superior, os exemplos têm que ser
dentro da realidade em que esse exemplo cabe, que é realidades complexas, tá? Então, por exemplo, o capitalismo, o exemplo mais fácil que eu cheguei foi esse. O capitalismo aumenta a produtividade, mas limita o salário dos trabalhadores, necessariamente. Logo, limita o consumo e entra em crise. Apesar, eu vou abrir uma aspas aqui, um parênteses, a crise econômica no capitalismo não é de subconsumo, tá? As crises cíclicas são, em geral, da queda da taxa de lucro. Não são por subconsumo, não é falta de consumo o problema em si, tá? Mas serve de exemplo para exemplificar como o próprio sistema cria a própria barreira ao seu desenvolvimento, tá? E ele supera essa barreira depois, tá bom? Deixa eu ver se... Isso, claro, o que é barreira, o que é dever ser. Veja que o capitalismo ele tem um dever ser, ele tende a ter uma produtividade maior, ele tende a se tornar socialismo. Dentro dele mesmo tem um dever ser, mas ele cria a própria barreira, tá? E eu expliquei que o dever ser, como natureza, uma natureza imprópria do próprio finito, daquilo que é finito, como aquilo que é e não é, se ele deve ser outro, logo ele não é, mas ele é ao mesmo tempo. O próprio dever ser, por ser a natureza da coisa, é uma barreira, porque ele quer ter outra natureza. O dever ser diz que ele quer ter outra natureza. Então, o próprio dever ser é a barreira. E a barreira, como é parte do objeto, ele também é dever ser, porque ele aponta para outra coisa. A barreira aponta para outra coisa, tá? Que é além da barreira. Então, eu vejo que há uma unidade em que dever ser é barreira e barreira dever ser, ao mesmo tempo eles são diferentes, são opostos, um limita o outro. A barreira limita o dever ser limita a barreira e tal. Tá bom? Então, fica clara essa unidade do dever ser da barreira. É abstrato, mas vale a pena, se for o caso, reassistir o vídeo, tá bom? Já está em 17 minutos, nossa. Nós temos o finito e o infinito ainda para tratar. Fica comigo, não sai do vídeo, vamos assistir, vai valer a pena, você vai ter um conhecimento de filosofia, de dialética, superior até pessoas que são formadas em filosofia. Sério mesmo. Sério mesmo. Tem gente que é formada em filosofia que não dá conta de ler Hegel, de absorver o conhecimento de Hegel, tanto mais para apresentar de forma resumida num vídeo. Tá bom? Então você vai ter um conhecimento estável, bom, sobre dialética. Fica comigo que vai valer a pena. Agora nós vamos para o finito e para o infinito. O que diz o entendimento? Lembra do entendimento da razão? O entendimento afirma o seguinte: o finito é uma coisa, está aqui, e o infinito está aqui. Eles são opostos e são simplesmente opostos. Para ter o infinito, é lógico que tem do outro lado o finito. Para ter algo infinito, é lógico que tem do outro lado algo infinito. Então nós chegamos à infinitude do entendimento, tá? Porque o entendimento é isso, separa e fixa essa separação de ambos, tá bom? Então tem aqui de um lado o finito e tem aqui um lado infinito como opostos. Um põe o outro, mas como oposto, tá? Isso gera o que Hegel chama de má infinitude. Nós temos a boa infinitude, que é a infinitude da razão, que é a infinitude verdadeira, e nós temos a má infinitude, que é a infinitude do entendimento, a infinitude limitada, tá bom? A infinitude afirmativa, que é o bom infinito, e a infinitude negativa, que é o mal infinito. É importante entender o que é o infinito, bom infinito e mal infinito. Nós vamos debater isso agora, tá? Começando pela má infinitude. O entendimento, como limitação, ele relaciona os opostos, mas os mantém como opostos. Como é que isso acontece? Acontece o seguinte, assim, existe algo finito, tá? Mas ele tende a ir além desse finito. Então ele vai para o infinito. Então, como ele passa dessa barreira, vamos dizer assim, o finito se torna infinito. Só que ele encontra outra barreira. Encontrando outra barreira, ele se torna finito de novo. Aí ele passa dessa barreira e se torna infinito. Mas ele encontrou outra barreira e se torna finito de novo. Essa má infinitude, o Hegel chama de progressão infinita, progresso infinito, que para Hegel é erro, vamos dizer assim, é incompleto,
É uma forma de juntar finito e infinito dentro do entendimento, uma forma de unificar apenas externamente, como se eles fossem de fato opostos. O finito e o infinito são externos um ao outro e a relação deles é externa, não é interna. Aqui, ainda a relação deles estão relacionados, mas estão relacionados como entendimento, não como razão. Eles são externos um ao outro, tá? Então, o finito, ele passa por si mesmo, ele passa de si mesmo, da barreira, como a gente debateu antes, e se torna infinito. Só que ele encontra outro limite. Aí ele se torna finito de novo. Aí ele passa do finito, do limite, que se tornou barreira, ele passa desse limite e se torna infinito de novo. Aí encontra outra barreira. Encontrando outra barreira, ele se torna finito. Então, há uma alternância em que o finito se torna infinito, o infinito se torna finito, o finito se torna infinito, o infinito... E fica nessa mudança, nessa alternância. Nessa alternância, a gente vê uma certa unidade do finito e do infinito. Não só a gente vê tanta diferença quanto a unidade, mas vê como externa, como incompleta, tá? Então, esse é o mal infinito, tá? Qual a diferença do infinito, mal infinito para o bom infinito? Do finito negativo para o finito afirmativo? O infinito, para Hegel, ele é qualitativo, não é infinito quantitativo. É qualitativo, tá? Qual é o infinito mal infinito? A imagem do mal infinito é a linha. A linha tem um começo aqui e ele vai até o infinito indo reto, certo? Só que tem um problema, a linha vai até aqui, aí ele tem um vazio depois dele e ele avança para esse vazio. Mas tem um vazio depois dele, ele avança de novo para esse vazio. Ele vai se expandindo, tá? Nessa progressão infinita, que é o mal infinito. O que é que o Hegel diz? O bom infinito, a infinitude afirmativa, é um círculo, é como um círculo. O círculo onde a linha não tem começo nem fim, onde não há começo nem fim, onde o infinito se expressa, tá? O infinito é como um círculo, tá? Onde não tem começo nem fim. O bom infinito é isso, não é essa progressão linear, mas é circular, vamos dizer assim. Ele usa essa metáfora do círculo, tá? E o infinito é qualitativo, não é quantitativo, não é em quantidade, é em qualidade, tá? Então, o infinito é como um círculo, mas temos que ir mais além, tá bom? Nós temos que ir mais além. O infinito afirmativo afirma o infinito. O bom infinito afirma o infinito como a verdade, como o que é concreto. O infinito é que é a realidade. O infinito é a realidade, tá bom? Não o finito. O finito é ideal, vamos dizer assim. O livro é parte do infinito, tá? O livro é parte do infinito. Eu sou parte, você é parte do infinito. Então, nós somos, de certa forma, ideais. Nós escondemos atrás de nós o infinito. O infinito está no finito. Como é que ele expressa isso? Olha, no entendimento, no mal infinito anterior, tinha um problema que era o seguinte. Se o infinito está aqui o infinito, e o finito está aqui, temos dois problemas. O infinito tem um limite. Logo, se o infinito tem um limite, que é o finito, tem algo externo aí, o infinito não é mais infinito, ele já é finito. O infinito é finito, se o finito tá fora dele. Se o finito está fora dele, como algo oposto, então o infinito ele não é mais infinito, ele é finito, porque ele tem uma barreira, ele tem um oposto dele, ele tem um limite dele, ele se torna finito. Já o finito, se ele for tratado de forma isolada, separada do infinito, ele já não é infinito. Ele já não é finito, ele é infinito. Porque ele tem uma característica do infinito, uma determinação do infinito, que é ser autossubsistente. O infinito é autossubsistente. Logo, se o finito está isolado e se torna autossubsistente, que é o que o entendimento faz de forma errada, o finito é infinito. O finito é infinito. Tem a característica do infinito.
Então, o mal infinito está errado. O infinito do entendimento está errado. A gente tem que ir para o infinito da razão, para o bom infinito. Que é o seguinte: o infinito tem dentro de si o finito. O infinito tem dentro de si o finito. Sendo que o infinito tem dentro de si o finito, logo ele é um infinito finitizado. Um infinito que tem um finito. O finito finitizado. Isso é o bom infinito. O bom infinito é isso. Agora vejamos o finito. O finito, ele está dentro do infinito, certo? Ele tem como a própria natureza dele, o próprio dever ser dele, ser parte do infinito, ser um infinito dentro dele. Então, o finito está dentro do infinito, ele é um finito infinitizado. Ele é um finito infinitizado. Então, nós vimos no infinito verdadeiro, no bom infinito, no infinito afirmativo, que infinito e infinito estão em unidade real, em uma unidade interna. Eles são postos como opostos, mas essa unidade, em que há uma unidade, inclusive da separação deles, tá posta. Então você supera essa concepção de que aqui está o infinito e em oposição ao infinito está o finito. Tá? A finitude em oposição à finitude. Não estão separados, absolutamente separados. Há uma unidade deles em que o finito expressa o infinito e não há uma hierarquia, assim, vamos dizer assim, entre eles. Um está no outro, entende? Um está no outro. Então, Hegel supera essa concepção de finito e infinito como opostos, como permanentemente opostos, como contrapostos, como em oposição. Ele supera essa concepção em que eles estão contrapostos, então um fora do outro. Um não está fora do outro. Tá? Um não está fora do outro. Tá bom? Isso é a concepção do finito e do infinito do Hegel, em que ele chega ao infinito afirmativo, ao infinito qualitativo. Tá bom? Então o vídeo foi esse, deu 27 minutos, tamo junto e até a próxima aula, tá bom? Que vai ser sobre o para si, repulsão e atração. Vai ser muito boa a aula, vai lembrar muito física. Eu vou fazer um esforço para não dar exemplo só da física, vai ser bom, tá bom? Então a gente se vê, até mais.